Boa tarde, povo! Estamos aqui com mais um programa Omelete. Aqui quem vos fala é o Johnny Dornelles, do curso de Publicidade e Propaganda. Temos aqui também junto Verônica Couvero, da Publicidade e Propaganda. Olá, gente. Boa tarde. Ao meu lado esquerdo, o representante do jornalismo, Diego Oliveira. Boa tarde, pessoal. Todo mundo descansado depois desse feriadão? Na nossa nave aqui pilotando a internet, Rodrigo, o Rasta da Publicidade e Propaganda. E aí, pessoal, boa tarde a todos. E para ser aqui o nosso convidado especial, o professor Bebeto Carlos Alberto Badek. Boa tarde, galera. Boa tarde pros homens, boa tarde pra Lete. Boa tarde, professor. Já aproveitando aqui falando em professores, né, vamos então falar dos nossos supervisores aqui da coordenação do Omelete, que é o professor Gilson Piber, pela parte do jornalismo, e Angélica Pereira, da Publicidade e Propaganda. Temos também na parte técnica o Erickson Friedrich. É difícil o nome dele. E temos o apoio cultural de Skate Eterno, Vídeo Magazine e Mug Club. Acesse lá www.mugclub.com.br. Professor, seja bem-vindo aqui novamente à mesa. E nós vamos hoje fazer um pouquinho diferente. Geralmente a gente pergunta, né, para as pessoas por que desse curso. Vou apresentar. O professor é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Não, claro que não. Não? Não te passaram o meu currículo? Não. Não. Eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica. Ah, tá certo. A FAMECOS, Faculdade de Meios de Comunicação. A FACOS, que é da... A FACOS, que é daqui. Tá certo. A minha FAMECOS, me formei ontem, em 1985. Ontem eu nasci em 84. Então, vou completar 30 anos de formado. Tá com quase 30 anos de idade. Próximo assunto. Professor, nós vamos falar sobre o seu projeto de teatro, que é Todos ao Palco, no qual a Verônica é participante. Então hoje ela está sendo entrevistada também nesse bate-papo. Muito bem. Viu? Na Tem duas verdade, funções hoje. na verdade, o projeto já não é mais um projeto, né? No início era um projeto de extensão Todos ao Palco, que era a criação de um grupo de artes integradas na Unifra. Esse grupo foi criado, né? E da reunião dessas pessoas surgiu um espetáculo, que também já não é mais projeto, já é uma realidade, que se chama Pedro o Viajante, que já se apresentou, já esteve na Mostra das Profissões em outubro do ano passado aqui na Unifra, no Centro Universitário Franciscano, e depois lá no Natal na Praça em dezembro. E agora, neste próximo domingo, dia 4 de maio, vai estar na Praça de novo, na Feira do Livro 2014. Muito bem. Professor, assim, quando que começou o interesse pelo teatro? Assim, porque geralmente quem Meu pessoal? Isso. Aos 5 anos de idade, quando eu fui um gatinho no presépio do colégio. Não, pior que acho que essas verdade. pequenas coisas que marcam, né? Mas eu eu conto em também, aula eu. sempre. Entendeu? Foi a primeira vez que eu pisei num palco e eu disse, quero fazer isso um dia. A primeira vez que eu pisei no palco foi tocando violino. Então, Mas aí depois... Olha. Mas sempre gostei da parte artística e do teatro também. Sempre quando a gente se reunia em amigos, os pais ficavam conversando e bebendo e a gente ficava ensaiando uma peça de teatro e apresentava. Incomodava eles, não, agora vocês vão assistir. E Bebeto, qual foi a sensação de pisar a primeira vez no palco? aos 5 anos, eu me achei o máximo, porque era assim, como eu sempre fui muito alto e magro, a fila era em ordem dos mais altos ao mais baixo. Como eu era o mais alto, eu era o primeiro. Então eu era o único que a fila toda ficava para trás, então eu era o que mais aparecia. Já comecei me exibindo aos 5 anos. Eu sempre era mais baixinha, sempre ficava na frente também. A sensação foi assim, de me sentir uma estrela já aos 5 anos. Acho que Deus me guiou, já botou o foco de luz ali em mim. Só que hoje eu estou do outro lado, né? Hoje eu dirijo. Fiquei muitos anos atuando, aí comecei a dirigir em 2008 com o musical Emembu aqui em Santa Maria. Mas desde então participei de muitos espetáculos, fiz artes cênicas na URGS. Não cheguei a me formar, porque eu priorizei o jornalismo, mas fiz durante muito tempo artes cênicas, fiz durante quase 8 anos, até ser jubilado pela URGS. E comecei a trabalhar em espetáculos em Porto Alegre. Aqui em Santa Maria eu participei dos espetáculos da Escola de Teatro Leopoldo Frois, do Edmundo Cardoso. Fiz aos 14 anos, fiz um espetáculo, depois eu fui contra a regra no espetáculo adulto.
E então sempre tinha um grupo de teatro da 8ª DE na época, né, que era a Delegacia de Ensino, e que hoje chama 8ª CRE, né? Participei com a professora Dicilda Reck, que é bem conhecida aqui em Santa Maria, com o João Teixeira Porto. Então, sempre tive uma longa trajetória no colégio. Sempre quando tinha alguma coisa para fazer, me colocava. Fui Dom Pedro I, não, fui José Bonifácio, fui Dom Pedro I, fiz espetáculos baseados em contos infantis. Então, sempre quando tinha alguma coisa para ser feita no colégio, eu estava lá no meio. E aí trouxe isso tudo aqui para a Unifra. Apesar de ser professor de jornalismo, pus na minha cabeça que queria criar um grupo de teatro, montar um espetáculo aqui, consegui e está consolidado o espetáculo hoje. Muito bem, professor. E como é que, por exemplo, o aluno que se interessar, como é que ele faz? Ele pode ir lá buscar informações, querer participar? Na verdade, assim, nós já estamos com o espetáculo montado, né? Então, assim, a única possibilidade é de substituição de alguém ou, que é uma coisa que eu já estou pensando, a gente ter um standing. O standing é aquele ator que pode substituir qualquer um outro. Então tem um standing masculino e um standing feminino. É aquele ator que conhece todos os papéis, por exemplo. Né? Alguém que possa substituir um dia que não possa, ou a Verônica, ou a Daiane, ou a Jaqueline, ou alguém que possa substituir o Yuri e o Alex. São todos alunos, 4 alunos, a Verônica da publicidade, o Alex da enfermagem, o Yuri e a Daiane, que são aqui do jornalismo, e uma egressa da publicidade, que é a Jaqueline. Então, a ideia é que eu possa ter outras pessoas para quando a gente não pode contar com um ator. E bem provável que esse espetáculo se transforme, continua sendo Pedro o Viajante, mas que se transforme para o ano que vem, que a gente coloque outros temas, porque agora trata-se muito do tema da relação entre os adolescentes. Para a Feira do Livro, a gente incorporou já a questão da leitura, dos hábitos de leitura, de ler livros ou de ler em dispositivos midiáticos, suportes de mídia, né? Então, na verdade, é um espetáculo muito aberto, né? No ano passado, no Natal na Praça, uma atriz não pôde comparecer, a gente incorporou a fala dela numa outra cena. Então, como os nossos atores trabalham muito com a improvisação, diga-se de passagem, não é na frente da Verônica, eu tenho excelentes atores à disposição. Tudo que é proposto, eles assimilam, eles são muito rápidos. Então, nunca um espetáculo é igual ao outro. Nós vamos para a terceira apresentação e a gente vai ter um terceiro espetáculo. Daqui a pouco, se surgir um outro tema, né? Por exemplo, a gente tem que tratar de questões, né, que a gente viu na aula agora, semana passada, do negro, do indígena, a gente pode. A questão de preconceito racial, sexual, de idade, todos esses temas podem ser tratados, porque é um espetáculo dialogado. Né? E é tudo por núcleos de duplas, né? Tem mãe e filha, mãe e filho, aí amigo e amigo, e aí o menino e a menina que estão meio, que não sabem ainda se ficam, se não ficam. Então, a gente tem como incluir esses assuntos todos. Como é um espetáculo focado no jovem, no adolescente, fica muito fácil a gente trabalhando essas questões. Como é que é a elaboração, por exemplo, de escolher esse título, essa peça? Como é que chegastes a essa... Eu tinha um projeto já há muito tempo que era... tem um autor que eu gosto muito, que é o Ibsen, que ele é norueguês, e ele tem um espetáculo chamado Peer Gynt. O Peer Gynt é um cara que sai da sua aldeia, né? Ele tinha assim, ele era megalomaníaco, aí ele percorre o mundo e aí está sempre contando histórias absurdas, e aí ele percebe que, né, que ele não precisava ter saído do mundo, né, que a gente pode muito bem, hoje em dia mais do que nunca, né, pode muito bem, estando bem consigo mesmo, pode estar em qualquer lugar do planeta. Ele saía né, para viver grandes aventuras, volta e se dá conta que ele mexeu com muitas pessoas em torno dele e que ele não precisava ter feito tudo aquilo. Então, na verdade, é uma metáfora da vida, né? Assim, de tu conseguir superar teus próprios medos, teus próprios destinos e enfrentar as realidades da vida. A partir dessa ideia, eu comecei a pensar num espetáculo que tratasse de um adolescente. No início, o nosso Pedro era muito mentiroso. E a gente foi modificando a partir dos ensaios, porque o espetáculo todo foi feito em base de improvisações. Eu dava temas para os atores. Então, o espetáculo, a criação, eu orientei a criação praticamente deles, porque a partir dos temas propostos, talvez a Verônica possa falar melhor agora, eles foram criando as cenas. Então, as cenas foram criadas a partir das vivências de cada um, né? E também eu trabalhei muito a personalidade dos atores.
O ator que faz o protagonista, que é o Alex Bittencourt, ele é um cara muito introvertido. Ele sai muito bem em cena. Não é ele, mas ele aproveitou o que eu ajudei a tirar dele o que ele tem de Pedro dentro dele, né? A Verônica também é uma menina meiguinha, quietinha, a Júlia, né? Então eu busquei o que a Verônica tinha. O Yuri, que faz o melhor amigo do Pedro, também ele é completamente descompensado, está sempre falando, então eu aproveitei isso também. Eu fui aproveitando os elementos de cada ator. Como eu estou trabalhando com atores, em princípio, não profissionais, né? Todos eles são amadores no sentido de amar o teatro, mas nenhum deles vive só fazendo teatro, embora a Verônica tenha uma passagem pelo curso de artes cênicas. Então, eu busquei elementos, né? Do que eles trazem da vida deles para a cena. O espetáculo foi construído muito a partir do que os atores me davam. E aí a gente vai limpando as cenas, vai burilando. Não, isso aqui não tá bom. Ah, mas quem sabe tu diz tal coisa, quem sabe tu provoca isso. Fala um pouquinho, Verônica, de como foi o processo. O processo, a gente se reuniu muito, faz 1 ano e meio, né? Um ano e meio. Que a gente começou a se reunir e foi muita conversa, muito entender o que seria o espetáculo. E a gente construiu mesmo o espetáculo juntos, em reuniões, em pensar até cenário, em pensar figurino. E os diálogos a gente construiu através da improvisação e na hora ali mesmo. O Bebeto falava, acho que essa cena tinha que acontecer isso, a tua situação é essa é a situação que tem que acontecer. O Pedro é assim e a Júlia é assim. Como é que vocês falariam isso? Aí através a gente vai limpando, isso não ficou legal, acho que tu deveria falar isso. E aí foi se construindo. Eles foram descobrindo os personagens. Né? Quer dizer, a Júlia tem muito de mim, como o Pedro muito, tem lógico, muito. Não teve nenhum trabalho, assim, tem um russo que é muito conhecido, o Stanislavski, Konstantin Stanislavski, que tem um método todo que a pessoa tem que vivenciar o personagem, né? Que muito ator faz isso, eu vou ficar 3 meses, um trabalho de laboratório, a gente não teve nada disso. Não existia uma composição de um personagem exteriorizada ou estereotipada. Foi surgindo dentro deles. A Verônica descobriu a Júlia dentro dela. Então, a Júlia que nós temos tem muito da Verônica, mas não é a Verônica. Então, a gente foi tirando, assim, sabe? Como foi tirando de dentro de ti uma outra pessoa que vai surgindo. A Jaque é um exemplo, né? De que... a Jaqueline é um exemplo. A Jaqueline, assim, ela estava numa angústia existencial e aos poucos eu fui aproveitando aquilo tudo e ela foi se soltando e ela faz uma mãe completamente enlouquecida, perua. É um sucesso. Tem muito da Jaque ali, né? Mas não é ela. Inclusive a voz não é dela. Aí eu aproveitei, né, o jeito que ela gesticula. Então muita coisa foi incorporada. Aí é que entra o diretor, de poder observar o que o ator tem a dar de melhor e puxar isso para o espetáculo. Eles não precisaram construir alguém diferente. Tem diferentes maneiras, né? O meu último trabalho como ator, agora que eu fiz o curto aqui na Unifra, o Cristo de Madeira, foi um trabalho completamente, assim, isolado na minha carreira, porque não tem praticamente nada dele que esteja em mim, porque é um sujeito taciturno, que fala pouco, né? Que é muito religioso, que é introspectivo, né? E que é completamente fechado em si mesmo. Foi um trabalho dificílimo de ser feito. Aquele sim, eu precisei construir aquele personagem. Então eu tive que buscar assim, lá no recôndito da minha alma algo que eu nunca trabalho, né? É o oposto do que eu sou. É uma outra maneira de trabalhar. Então, depende muito do espetáculo que tu vai fazer. Como esse espetáculo vibrante é para adolescentes, tem música, tem dança, ele tem que ser um espetáculo mais despojado, figurino despojado. Os cenários são apenas 4 cubos coloridos, né? Eles entram, sentam, caminham, eles mesmos mexem nos cubos e tem dança no meio. Então, é um espetáculo para uma plateia ficar atenta durante 45, 50 minutos. Por isso que ele é baseado em improvisação. Eles podem criar, né? Às vezes, assim, se esquecer o texto, eles têm toda a liberdade para criar, para improvisar. Eu acho que isso a gente tem bem determinado o que a gente tem que falar, a linha que a gente tem que seguir. Então, a gente já pode brincar com o texto. Porque a gente já está apropriado do texto e do personagem.
E sabe o que vai acontecer, sabe? Você tem toda a linha daquela cena. Bom, esta cena, ela tem que falar disso, ela tem que terminar aqui. Então, às vezes acontece, dá umas enrolações. Por exemplo, se a Jaqueline que contracena com a Verônica esquecer de alguma coisa, a Verônica vai olhar para você: mãe, tu tá louca? O que você está falando? Eu te perguntei tal coisa, mãe. Aí ela vai se dar conta e vai voltar. Entendeu? Porque não, a gente tem um roteiro, tem as falas, mas não é absolutamente rígido, não é pegar um Shakespeare que tu tem que dar o ser ou não ser, eis a questão, porque senão tu não tem um espetáculo, né? Tem essa liberdade toda. Eu acho que isso que faz o espetáculo ser mais arejado, mais dinâmico, que eles gostam de fazer, que as pessoas gostam de assistir, e a gente incorpora também, por exemplo, músicas, né? O ano passado era aquele da Anitta. Anitta. Era da Anitta. Esse ano vai a ser... gente mudou para Beijinho no Ombro, Beijinho no porque Ombro, já tá mais então, porque atual. ela é a bailarina, a personagem, então ela está sempre, né, dançando e cantando, e a gente vai incorporando. E aí tem coisas assim, aproveitar a letra das músicas que vão tocar, de situações que possam ter acontecido, que foram vistas na TV. O Logo então, Eu. O Logo Eu tem uma música, então assim, e como eu tenho um espetáculo todo na minha cabeça, eu vou ouvindo, vou vendo e vou incorporando no texto, e aí falo para eles, funciona, a gente já senta, já faz um novo script. Então, nunca temos o mesmo script, já devemos estar no 20º tratamento, né? Perfeito. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo e aí na volta... Patrocinadores, nossos comerciais, por favor. Exatamente, e daí já quem estiver acompanhando pela internet pode mandar perguntas. O meu fã-clube, espero que se manifeste. Gente, essa semana a gente está sorteando, o ingresso pista pro Mr. Catra sexta-feira amanhã. Então mande a pergunta. Mande a pergunta. E concorra. Vale. Bacharelado em Física, habilitação Física Médica da Unifra, une conhecimentos sólidos e atualizados da física com a medicina. O profissional da área deve saber atuar de forma conjunta com médicos, técnicos e enfermeiros. O curso é noturno e tem duração de 9 semestres. Atenção, turma! Hoje vamos falar sobre os animais. Ana, que bichinho você tem? Eu tenho um gato, professora. Muito bem. E você, Pedro? Um cachorro. Um cachorro. E você, Marcelinho? Eu tenho um leão. Um leão? Sim, é que eu sou o padrinho de um leão no Criadouro São Brás. Ah, bom! No Criadouro São Brás, você pode adotar um amigo especial pelo fone 3015-0111. Meu amigo oculto é alguém que eu nem conheço. Mas eu sei que é alguém muito gente boa. Porque me deu um presente muito especial. Um presente que a minha família não podia me dar. E que agora vou levar comigo por toda a minha vida. Seja o amigo oculto de alguém por toda a vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um Hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. INCA, Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Foi um presente da minha vida. Venha para o Centro Universitário Franciscano, ensino superior de qualidade. E aí, pessoal, não esqueçam, nessa sexta-feira, às 14 horas, dia 11 de abril, tem o segundo programa Papo de Galo. Com as informações. Voltamos então com o Omelete, hoje com o professor Bebeto Bebes, jornalista, mas que está falando sobre o projeto Todos ao Palco. Um projeto de teatro aqui que contempla os alunos do Centro Universitário Franciscano, mas também está ao alcance de todos. Né? Então, nós temos já perguntas aqui, várias no intervalo foram feitas. Uma perguntinha da Laís Lacerda. Olá, Laís, como está, carinho? Dali Central Bebeto. Sul. Como está a expectativa para o início da Feira do Livro no sábado, sendo que a Unifra é responsável pela assessoria e imprensa e a rádio? Ah, beleza. Não, na verdade, assim, a Unifra desde 2004 participa ativamente, né? Eu faço a feira desde 2000.
primeiro por intermédio da Secretaria de Cultura, da qual fui diretor-geral, e aí depois havia uma lacuna, não tinha quem fizesse assessoria de imprensa, aí eu comecei a pôr os alunos e hoje está lá, né? Então os alunos do jornalismo fazem assessoria de imprensa, os do laboratório de fotografia e memória fazem a cobertura fotográfica, os de assessoria fazem a cobertura online de texto, né? Fizeram um envio de release, press kit, vamos fazer o atendimento à imprensa. Nós vamos ter uma sala lá, onde vai estar a assessoria lá no meio da praça, né? Amanhã eu vou lá para coordenar a montagem. Lá, além de ter os alunos aprendizes, a gente vai ter, por exemplo, RBS TV, Diário de Santa Maria, Razão, Rádio Santa Marense, Portal Extra, Web Cultura, Web TV Cultura, vão estar lá. Vai ser uma sala de atendimento à imprensa, então vai ter muita gente circulando por lá. A expectativa é sempre muito grande, né? E a gente espera bater todos os recordes de exemplares vendidos, que no ano passado chegou a quase 65 mil, de postagem de notícias, ano passado foram 156, né? Para 15 dias eu considero esse número bastante razoável, né? Realmente é jornalismo online. E também de escritores, a gente já está batendo o recorde com o número de lançamentos de livros, né? A gente sempre espera que isso cresça, né? A verdade é essa, o trabalho da Unifra é muito reconhecido, é muito bom. O pessoal da rádio fica lá ao vivo, fazendo a rádio post, né, que é a rádio feira, a rádio Unifra online também entra ao vivo, o pessoal da TV Unifra, agência de notícias. Então a gente vai com todo o nosso potencial humano e técnico para a feira. Então é o grande momento da cidade, né? A Feira do Livro, acredito que seja uma coisa que a gente estava conversando em off agora há pouco, né, que muita gente fica querendo, mas por que a Feira do Livro não disponibiliza todos os livros online? Como assim disponibilizar online? Entra numa livraria online. Se a gente está colocando 100 mil exemplares na praça, agora imagina, fica um ano colocando os exemplares, né? Começa a preparar um ano antes para colocar online. Quando chegar no dia da abertura, quantos mil livros são lançados no mundo? Não existe isso. Feira do Livro, para as pessoas irem lá e sujar a mão e sentir o cheiro do livro. Porque senão não faz sentido fazer uma Feira do Livro e estar tudo na internet. Vamos fazer diferente, né? O livro, né? É completamente. Mas e os e-books? Muito simples. Entra no Play Store, no Play Livros e baixa. Não precisa da Feira do Livro. Para ir para a Feira do Livro para deixar o seu iPhone no bolso. Deixar seu tablet no bolso. O máximo é fazer fotinho no Instagram com o livro que comprou. Mas é para ler livros. Isso é algo que a gente coloca no espetáculo também, né? Vocês perguntaram agora há pouco antes no espetáculo, a gente começou a trabalhar. Eu comecei a pensar nesse espetáculo em 2009. Então nós estamos em 2014, agora que o espetáculo está tomando a forma que eu... Quer dizer, não exatamente aquela que eu tinha lá no início, porque as coisas vão se modificando. Acho que o bom da gente ter um espetáculo dinâmico é que a gente vai incorporando as mudanças, né? Isso, Bebeto, eu queria que tu comentasse então como é que foi o processo desde a elaboração do projeto até a atual execução. O primeiro projeto foi criar o grupo Todos ao Palco, esse projeto Todos ao Palco na Pró-Reitoria de Extensão. Então a ideia era criar um grupo. Foi criado o grupo. No início eram mais de 10 pessoas, e claro, as pessoas vão desistindo. No final ficamos com esses 5 atores. Outros vão entrando, outros vão saindo. O que a gente fez? A partir da criação desse grupo, nós começamos a elaborar esse projeto que eu tinha em mente, do espetáculo Pedro Viajante. Na verdade, ele teria um outro andamento, onde seria um espetáculo mais multimídia, mas aí a gente começou a esbarrar em umas questões burocráticas e também de verba, né? Como o projeto não tinha verba, era um projeto de extensão, né? A gente depois teve uma verba que foi aprovada, e nós entramos. Primeiro foi o projeto de extensão Todos ao Palco, depois foi o projeto de extensão Pedro Viajante, uma produção do projeto Todos ao Palco. Vejam como é o caminho, né? Primeiro tu cria o grupo, aí depois tu cria o espetáculo, aí depois tu pede verba para o espetáculo, para montar o espetáculo. Então nós tivemos uma verba mínima para montar o espetáculo, tá? Aí assim, como que eu faço cenário e figurino? Tenho que fazer com aquele dinheiro, então a gente tem que ser muito criativo. E como eu no musical em 2008 havia trabalhado com o Fernando Serpa, que é um excelente coreógrafo, um dia ele me chamou para dirigir um espetáculo dele. Conversa vai, conversa vem. Ele disse, eu quero fazer um espetáculo que mostre como que é a dança em diferentes lugares do planeta. Eu disse, mas para aí, o meu personagem vai viajar pelo mundo. Tu quer fazer isso, então por que o meu personagem não viaja pelo mundo da dança? E aí nós juntamos a fome com a vontade de comer. E aí eu trouxe o que é realmente o projeto de extensão, a comunidade para participar. Então, o grupo de dança da Companhia Fernando Serpa veio participar.
No ano passado tinha uma menina que se formou um menino que se formou em administração, aqui uma menina que se formou em arquitetura, outra que é a Chayana, que é a nossa colega que trabalha aqui, que faz direito. Então a gente tinha egressos da Unifra no espetáculo. E pessoas de outras instituições de ensino, gente de ensino médio. Então, realmente é um projeto de extensão comunitária. A gente fez com que a comunidade participasse do projeto. E apresentamos aqui na Unifra, estava presente a reitora, para reitores, professores, coordenadores de curso. E a gente conseguiu, na prática, fazer o que muitos projetos às vezes se propõem, né? Fazer com que a comunidade venha e participe e esse produto criado, né, vá e participe também da comunidade. Então a gente, quando foi para a praça, o Natal na Praça, foi um exemplo, né, Verônica? Tinha um show de umas bandas, antes lá a gente com medo que as pessoas fossem embora, já eram 10 horas da noite. Também. Atrasou. Começou o espetáculo, fez assim, blum! Isso, todo assim, mundo no meio da praça, as pessoas tirando máquina, as pessoas ficaram até o final em pé assistindo o espetáculo. E riam, e aplaudiam em cena aberta, então foi assim... É uma atividade de extensão. Acho que ali a gente atingiu os objetivos, que é fazer com que um espetáculo produzido na Unifra, por gente daqui, com pessoas que não são da comunidade da Unifra, mas são da comunidade da cidade de Santa Maria, fizesse o espetáculo que desse de volta para a própria cidade. Ainda mais que o ano passado foi um ano atípico, né? Então, assim, a gente encerrou muito bem. Não sei, Diego, queria fazer uma pergunta. Mais ou menos quantos integrantes tem nesse grupo? Teatro. E quais são as funções que vocês... Como tem a Verônica, que é atriz. Isso. Nós temos 5 atores, né? 3 homens e 3 mulheres e 2 rapazes. Aí nós temos um coreógrafo, que é o Fernando Serpa, mais a companhia de dança de salão dele, que são 20 bailarinos. Eu tenho um figurinista e assessorista, que é o Luciano Santos, que faz tudo que eu peço, trabalhou comigo também no musical Membuí. A produção é da Rose, a Rose Carneiro, da Chile Produções Culturais, ela que cuida de todo o agendamento, né, todo o andamento da Lei de Incentivo à Cultura. Eu entrei com um projeto como empreendedor na Lei de Incentivo à Cultura, então para este ano de 2014 nós temos uma verba que é do incentivo, ou seja, é imposto de renda que é passado para o nosso espetáculo, né? Nós tivemos aprovado R$40 mil, captamos um pouco mais da metade para poder fazer o espetáculo circular este ano. Para a gente poder circular, a gente precisa alugar equipamento de som, alugar equipamento de luz, ter transporte para toda essa equipe de quase 40 pessoas, né? Para poder circular pelas escolas. Então, isso a gente vai começar a fazer provavelmente a partir de junho, né? Então, a gente vai ter este ano espetáculos no Teatro 3 de Maio, na praça, aqui no Salão de Atos do nosso campus, aqui no Prédio 13, e também em escolas que têm auditório que comportem o espetáculo. Então, na verdade, a equipe não são nunca menos do que 30 pessoas, porque em dias de espetáculo tu tem um operador de som, operador de luz, o pessoal que vai cuidar do camarim, né? Então, isso é ter uma equipe pequena. Eu, quando trabalhei com produção de espetáculos, eu trabalhava com no mínimo 40 pessoas. O musical Membuí eram 40 pessoas em cena, a equipe toda chegava a quase 60. Né? E aí, então, assim, a gente tem, nessas horas, a gente tem que ter pulso muito firme, né? Porque as decisões todas têm que ser ou sim ou sim. Diretor e produtor não podem hesitar. Tu não pode dizer, não sei, não existe. É ou sim ou sim. Uma vez, produzindo um espetáculo de Neila Torraca, cheguei numa cidade, o nosso cenário tinha 6 metros de altura e o pé direito do teatro não chegava a 4 metros. Qual a solução? Eu perguntei para a diretora de palco, o que tu sugere? Cortar o cenário. Corte o cenário. Cortamos o cenário, porque senão não ia conseguir apresentar o espetáculo. O cenário deve estar lá até hoje, deve ter virado casa para alguém que era ator de madeira. São decisões que tu precisa tomar, né? Senão não ia ter espetáculo. O Neila Torraca ia chegar e não ia ter espetáculo. Então, e como eu fiz produção durante muitos anos, para mim fazer direção hoje é tranquilo, porque eu sei tudo o que eu posso, por ser produtor, né? Porque o produtor é aquele que viabiliza tudo que o diretor pira. Como eu sou produtor, eu tenho os limites das minhas aspirações. Eu lembro que no musical Membuí eu queria cobrir o gramado, o palco do Teatro 3 de Maio com grama e colocar uma água correndo para fazer o Parque Itaimbé com o Arroio Itaimbé. É óbvio que jamais eu iria conseguir fazer isso. A Ruth do teatro não deixaria. Como que eu solucionei? Luz.
a luz verde e um fio de luz azul. Quando a atriz cantora entrava, a luz azul vinha atrás dela. Simples. Né? Sabendo que não ia ter o dinheiro para fazer o que eu queria, eu tive que arrumar uma solução mais criativa e original. É esse o trabalho. Eu acredito que se o fato de eu ter feito produção e fazer produção ajude muito, né? A ideia de fazer os 4 cubos no cenário, eles cabem no porta-mala do meu carro. Eu medi, porque daí eu não vou depender de um caminhão para transportar o cenário. Cabe no porta-mala do carro. Beleza. Todos os figurinos são fáceis de colocar, quase todos com velcro. Então os bailarinos precisam trocar de cena, de roupa muito rápido. Então é tudo muito rápido, né? A Verônica ainda com uma roupa no início, só tira ou põe a saia, não me lembro mais, né? Tira e já está com short por baixo. Então são coisas que a gente vai adaptando. E tu, Verônica, como é que tu teve? O Bebeto, uma hora comentou tempo atrás que ele tirou do teu papel a Júlia, né? Ele tirou um pouco da Júlia dentro de ti. E o que da Júlia ficou em ti? Afinal, como vocês comentaram, o papel evolui durante cada apresentação. Sim. E a Verônica? Bom, a Júlia tem muito de mim que no início, desde o início, ela seria completamente diferente do personagem Pedro. Ela seria uma pessoa mais extrovertida, comunicativa, linda como mãe, que nem a mãe dela fala no texto. E o que ela deixou em mim, eu acho que é o jeito dela mesmo, sabe? De ser carinhosa. Porque o Pedro, ele é meio que boca aberta, assim, sabe? Ele é um bobão. Não, eu tava tentando ser. Ele é bobão, assim. E ela tenta, poxa, Pedro, tá aqui, só que ela tem que falar disso, assim, olha, tem antena, sem ofender ele. Ele é o tipo do cara que, assim, tem uma cena que a gente acrescentou agora, que ela tá sentada lendo um livro, daí quando ela o vê, ela fecha o livro e chama. Daí ele chega pra ela, o que tu tá fazendo? Ela diz, como que eu tô fazendo? Eu tô lendo. Bah, mas que livro é esse? E o livro tá na frente dela, tá aqui, ó, tá escrito o título do livro, entendeu? Ele sempre desligado, mas não é que seja burro, ele é completamente boca aberta, mas desligado de tudo. Assim, aí ele quer muito conhecer o pai dele. E ele disse, mas eu só sei o nome do meu pai, mas por que tu não entra no Face e não procura? Bah, eu nunca tinha pensado. E essas coisas todas foram incorporadas porque tem um aluno aqui do curso de publicidade que encontrou o pai dele pelo Face. Então tem coisas que a gente vai vendo, que acontece na vida, que ouve de alguém e que não incorporou. Então é por isso que é um espetáculo assim, vivo, né? Pulsante, porque são coisas que acontecem com as pessoas. Encontrar o pai no Face existiu. Né? Tem uma outra cena quando ela é jogada nos braços do Pedro, que aquela cena eu vivenciei. Eu joguei uma amiga nos braços de um amigo, eles namoravam, brigaram e aí voltaram. Né? Depois dessa cena que eu joguei ela literalmente nos braços dele, casaram, fui padrinho no casamento e hoje tem uma filha e são felizes. Então, tem coisas assim, são imagens que ficam, que é muito engraçado, né? Tu olha assim, quando tu vê a guria cai nos braços do cara, e eu posso dizer que isso existiu porque eu joguei ela nos braços dele, entendeu? E funcionou. Então assim, são coisas que a gente vai puxando da vida real e coloca em cena. Isso é bom e deve muitas pessoas que estão assistindo devem se identificar muito, né? Então, bastante. Aproxima muito. Por exemplo, a Júlia pergunta pro Pedro assim, tu vai vestibular para quê? Não sei lá, acho que eu vou fazer para direito, fisioterapia, enfermagem ou música. Como assim? Dessas, tem nada. Uma dessas aí, porque como é que aos 16 anos, no máximo, tu vai ter ideia do que tu vai fazer? Tá, mas por que música? Porque meu pai era músico. Como ele não conheceu o pai, ele criou aquela imagem do pai. Então a gente não precisa ter nenhuma explicação psicológica para isso. Não, um adolescente que não conheceu o pai, que lembra que o pai era músico, que ganhou um violão dele, é óbvio que ele vai se sentir tentado a ser músico. Então, pior músico que ele seja na vida, né? Então essas coisas todas que a gente foi, das vivências também. Uma tem um sobrinho, meu sobrinho faz tal coisa. Então a gente foi, tudo era discutido e todos eles sempre viram as cenas dos outros. Então todo mundo colaborou. É um espetáculo colaborativo, assim, uma coisa. E hoje em dia essa visão de ter essa semelhança com a vida real funciona muito bem. Você pode ver em comédias, tudo que tem hoje em dia é coisas que acontecem na vida real. Na verdade, os grandes dramaturgos sempre fizeram isso, né? Só que com
né? Uma qualidade de texto, de encenação que a gente um dia talvez chegue lá, né? Mas a ideia é exatamente essa, tu parte da vida real, para poder falar dos teus problemas, das tuas angústias, como a gente está tratando com adolescentes, né? Então tem questões de sexualidade, de encontrar pai e mãe, de choque de gerações. Por exemplo, a Júlia se dá super bem com a mãe dela, porque ela entende o papel da mãe, né? Ela não entra em choque. O Pedro já não. O Pedro está o tempo todo batendo porque a mãe dele assim, torra a paciência dele e ele não consegue trabalhar isso com ela. Então, são coisas que acontecem, né? A gente vê. Eu também tenho sobrinhas adolescentes, então eu vejo muito como que elas reagem a determinadas coisas. E então a gente traz isso para a cena, né? É um espetáculo que trabalha o universo deles. E pelo fato do Pedro ser bobão assim, ele tá com qual a idade no espetáculo? No espetáculo ele deve estar com em torno de 17. É bem quando o cara é bobão. É normal. Todo mundo. A mulher amadurece mais cedo, né? Deus o livre, eu era muito boca aberta. Tu não sabe direito, daí tu fica o tempo todo na internet, babando, o mundo gira em torno de nós, todo mundo para. Essa é a mal da idade. Nós vamos então fazer um breve intervalo e voltamos para o último bloco. Lembrando que estamos abertos aqui a receber perguntas. Quem mandar a pergunta, a Laís já está concorrendo, vai para o sorteio do ingresso pista para o Mr. Catra sexta-feira na TC. Funk classe A. Todo mundo dá essa risadinha. Já voltamos. O fisioterapeuta formado na Unifra deve ter visão ampla e global, com autocrítica e autonomia para resolver problemas da área de saúde e social. Pode atuar em instituições de saúde ou como profissional liberal. O curso de fisioterapia tem aulas pela manhã e tarde, com duração de 8 semestres. Isso é um spot, parece simples. Briefing, atendimento, efeitos sonoros, pesquisa do público-alvo, planejamento, trilha sonora, compactação, adequação, persuasão, censura, referencial, locução. Novos pensamentos, novas mídias, novos tempos. Por trás de 30 segundos tem um mundo bem maior que é o nosso. Publicidade e propaganda. Centro Universitário Franciscano, Unifra. Você ouve a Rádio Unifra. Informação e música na dose certa. O profissional formado no curso de Geografia da Unifra deve ter capacidade de trabalhar em equipe, ser ético, reflexivo e crítico. O licenciado em Geografia poderá exercer o magistério no ensino fundamental, médio e superior, além de realizar assessoria em órgãos e instituições tanto públicas como privadas. O curso é noturno e tem duração de 8 semestres. Você ouve a Rádio Unifra, www.radiounifra.org. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Voltamos então com o último bloco do programa Omelete com o professor Bebeto, falando sobre o projeto Todos ao Palco. Professor, nós estávamos conversando aqui, várias perguntas acabaram surgindo aqui no off. Vou pular na frente aqui dos colegas e fazer uma pergunta. Hoje em dia, com toda essa questão de tecnologia, a gente abordou, e como é um espetáculo para jovens, né? Hoje em dia o jovem quer estar muito no centro das atenções, mas o ser ator é muito mais porque eles desempenham um papel social que às vezes eu vejo não é explorado ou não é nem comentado, é mais para vender uma marca, mais para fazer isso.
Como é que tu enxerga isso sendo um produtor, um diretor, já tendo passado também como ator? Como é que tu enxerga essa questão social do ator? Em primeiro lugar, atores e atores, né? Aquelas pessoas que fazem, eu vou ser ator porque tem um narcisismo exacerbado, porque acho que é uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro. Eu digo que ser ator é sagrado. Para tu colocares os pés num palco, assim, tu tem que primeiro deixar de lado todas as tuas ambições, digamos, maiores, entendeu? Estar a serviço do que tu quer. O que tu quer? Bom, eu quero ser ator porque eu tenho algo a dizer. Senão eu não vou ser ator. Eu não quero ser ator para mostrar meu corpo, não quero ser ator para conseguir comercial. E eu sou muito contra essas coisas de cursinho de ator e modelo, fazer carreira. Eu sou absolutamente contra, porque não é por aí. Entendeu? E também não acredito que tu precise fazer uma faculdade para ser ator. Né? Admiro muito as pessoas que fazem, que têm formação, mas para mim é fundamental tu ter algo para tu ser ator, talento. E isso tu pode descobrir uma pessoa assim do nada, né? Que nem os meus atores, o Alex, por exemplo, que da enfermagem, nunca tinha feito nada de teatro, né? E é um ator nato. Ele entra em cena, ele se transforma. Ele é super disciplinado, ele não falta ensaio, ele decora texto, entendeu? Isso para mim é um ator. Não é alguém que tenha a ambição de se mostrar para o mundo. Sim, o ator gosta de se mostrar, sim, sem problema nenhum. Mas assim, no nosso caso, ali eu tenho a sorte de lidar com pessoas que sabem que aquele espetáculo, ele tem uma função social, sim. Ele está falando para jovens e para adolescentes. Ninguém vai, nunca prometi ninguém assim, não, depois daqui tu vai arrumar um contrato na Malhação. Não. Ninguém está fazendo aquilo para ser famoso. Isso talvez a Verônica possa explicar mais. É exatamente o trabalho em si. Né? O que dignifica esse espetáculo é por ele estar tratando dessa questão, de ele ter sido feito aqui dentro da Unifra, com pessoas que não tinham uma grande experiência teatral, de ele ir agora para as escolas, de se apresentar no meio da praça, que é uma experiência inesquecível, né, Verônica? Porque tu não sabe o público que vai estar lá, né? Quando tu vai para um espetáculo dentro de um teatro, tu já tem mais ou menos uma ideia das pessoas que vão. Tem gente que, não, o teatro, se constrange de ir ao teatro. Na praça, quem está passando, parou, olhou, ficou, ganhei. Né? E uma coisa que eu digo sempre lá nas minhas aulas de estética, para ter teatro, eu preciso ter duas pessoas, uma que faça e outra que assista. E a partir do momento que eu tenho uma fazendo e outra assistindo, eu já tenho ali um jogo, né, daquele que está assistindo, está acreditando naquilo que está fazendo, e eu já tenho o teatro. Então eu não preciso necessariamente ter todo um aparato técnico, eu não preciso ter 1000 impostações de voz. Então, grandes atores, o meu entendimento, são aquelas pessoas que conseguem com um mínimo de recursos crescerem em cena. Os monólogos, acho que é o grande... Okay, a gente não fala mais monólogo, a gente fala espetáculo solo. Agora mudou com... Sim, porque o monólogo denota assim, é uma coisa monótona, chata, uma pessoa. Espetáculo solo, porque é uma pessoa sozinha, é o ator. Eu vi um espetáculo solo aqui há 2 anos, em 2011, com uma atriz com quem eu tinha trabalhado em São Paulo, a Beth Coelho, que é uma das melhores atrizes. A mulher sozinha em cena, ela fez assim, inúmeros personagens. Muito bom aquele espetáculo. Só ela em cena. Terceiro sinal, né? Isto, só ela em cena. E ela fazia homens, mulheres, crianças, velhos, tudo. Só ela em cena. Isto é a magia do teatro. E era um espetáculo muito simples, sem nenhuma enganação. Mas o texto era brilhante e a mulher é um espetáculo de atriz. Fazer uma pergunta para a Verônica. Medo. Mas é bem tranquilo. Verônica, tu falou que já começou tocando violino, tudo mais. E tu tem uma irmã que também é artista. Como é que é essa relação? Tu tem uma irmã gêmea que já está há um tempo, né, nessa carreira, digamos assim. E como é que tu enxerga ela e como é que tu vê ela contigo, assim, trabalhando passo a passo? Vocês estão quase que juntas, né, caminhando. A gente andou mais junto antes, porque assim, logo que eu terminei o ensino médio, sempre quis fazer teatro, e aí
eu passei primeiro para artes cênicas, aí eu fazia artes cênicas e ela entrou para fazer licenciatura em teatro. Então a gente tinha aula juntos e nós duas sempre essa paixão pelo teatro. E a gente fazia teatro também na EMET, que é a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan. E então a gente fazia mais teatro junto. Hoje a relação é assim, eu faço curso de publicidade, tenho projeto de teatro, a Marina faz licenciatura em teatro. A gente discute bastante. Quando ela vai organizar uma aula, vai planejar uma aula, a gente conversa, eu acho que tu podia fazer isso, ela me dá dicas. Eu dou dicas pra ela, e quando eu falo do projeto do espetáculo, ela me dá dicas, eu acho que tu podia fazer assim, porque, sabe, a gente conversa bastante sobre isso. Antes, a gente conversava também quando eu fazia... a gente atuou junto já, a gente fez um espetáculo em 2010 ou 2011, que a gente era a mesma personagem. A gente pintou cabelo, cortou cabelo, ficou igual. E aí, quando uma entrava em cena, essa saía, entrava a outra com roupa diferente. E a gente teve que ensaiar para ficar com a voz mais parecida, que a voz é um pouquinho diferente. Então a gente sempre teve essa relação, assim, muito próxima. Não sei se eu te respondi. Sim. Eu entendi, espero que o pessoal também, né, esteja ouvindo. Inclusive quem tá aqui agora não é a Verônica, é a Marina. Eu sou uma ótima atriz. Na verdade a gente não sabe. Né? E eu quero mandar um beijo pra Marina, que é minha querida professora. Pra quem não sabe, eu faço artes cênicas agora. E ela é uma professora maravilhosa. Um beijo, Marina. E uma nossa. Beijo, Mana, também te amo, que ela disse que é pra eu fazer declarações, ela sabe já. E a Marina é a stand-in da Júlia, né? O Bebeto sonha em ensaiar a Marina, desaforo. Mas são muito parecidas. Sim. Tá, mas são personalidades distintas. Eu tá com dor de garganta, ele diz, vou chamar a Marina pra ensaiar, porque vai... E ela melhorou a garganta em menos de 24 horas. Tomei remédio. Professor, uma questão, falastes de apoio governamental e tudo mais. Nós estamos numa cidade que tem esse cunho de ser a cidade de cultura do Rio Grande do Sul. Mas como é que... mas não é. Pois é, como é que é essa não questão? Há apoio. Na verdade, assim, o que há, a lei de incentivo à cultura é isenção de imposto. Não há um centavo dos cofres públicos, que isso fique bem claro. A isenção de impostos o governo abre mão de receber determinado imposto de uma pessoa jurídica ou física, mas não há investimento, certo? Então, assim, por exemplo, o meu espetáculo, nós conseguimos empresas que apoiam. O Johnny lá, ele tem que pagar R$10 mil de IPTU por causa dos teus imóveis todos que tu tem perdido por aí. Então, eu tenho meu espetáculo cadastrado, eu posso receber até 30%, ou seja, R$13 mil os teus 10 mil. Que em vez de tu pagar todos em imposto, tu vai pagar 7 em imposto, e aí tu vai receber um certificado dizendo que tu passou por uma conta que foi aberta no meu nome, tá? E R$13 mil tu passaste para o meu espetáculo, para eu poder montar o meu espetáculo. Isso é a lei de incentivo à cultura, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. A municipal é ITBI, que é Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, e a CSQN, e mais o IPTU. A estadual é o ICMS e a federal é o Imposto de Renda, que é a Lei Rouanet. Todas elas, por isso se chama lei de incentivo. Né? Ou a pessoa que tem que pagar o imposto, ou a empresa, ela destina uma verba para um espetáculo, mas o governo não põe um centavo. Então, quando vem os governos dizer, eu estou apoiando, não está apoiando nada, fazendo o mínimo, que é criar uma lei de incentivo e fazer com que a cultura, pelo menos, tenha essas migalhas. Porque apoiar mesmo, patrocinar, é dar dinheiro. E isto nenhum governo faz. Pelo menos não comigo. O que a gente consegue sempre via lei de incentivo. Quando tem, via grandes projetos. Né? Teve um governo estadual uma vez que trouxe a Montserrat Cabagé, aquela grande cantora lírica, eu acho espetacular, mas ela só cantou em Pelotas. E ainda cobrou ingresso, que era uma fortuna. Eu gostaria muito de ter assistido. Mas tu tem incentivo, tu tem verba, tu tem patrocínio, pagam tudo e ainda vão cobrar do povo. Eu acho isso uma picaretagem, alta picaretagem.
infelizmente, a gente não tem. Santa Maria pode dizer que é cidade de cultura, mas não é. Tá? E ter incentivo à cultura, lei de incentivo à cultura é uma coisa. Ter verba para bancar espetáculos é outra. E aqui a gente não tem. Não é nem para mim, não estou reclamando por mim, porque felizmente eu consegui, né, alguma coisa, estou reclamando porque as pessoas não têm. Porque eu fiz a pergunta porque dá para perceber que existe uma demanda, por exemplo, de várias culturas em Santa Maria. Temos cultura musical bastante diversa, de teatro, enfim, de vários outros artísticos, né, plásticos, enfim, e todos sempre dão. Tô falando essa questão mais off, né? Que fala essa questão, Santa Maria é um pouco difícil. É difícil. Santa Maria deixou de ser cidade. Nunca foi. Mas em todo verdade, lugar, eu acho. O epíteto de cidade de cultura foi quando foi criada a Universidade Federal. Cultura no sentido universal, do conhecimento. Né? De tu adquirires conhecimento. E não de produção de espetáculos. Porque as pessoas confundem muito a palavra cultura. Né? Tem gente que acha assim, tudo bem, eu sou músico, tá, mas o que tu faz? Eu toco na noite. Bom, então tu é um reprodutor de música, tu não é compositor, tu não tem CD. Então tem, por exemplo, tudo que é lazer, entretenimento não é cultura. Eu sempre dou um exemplo muito simples, assim, vai assistir um espetáculo, vai ver um show, vai ver um filme, se aquilo ali, tu sai dali, tu já não te sente mais a mesma pessoa que tu eras quando tu entraste, tu tá diante de uma obra de arte, de um produto cultural. Agora, quando tu sai dali pensando que tu vai comer pizza, pastel ou panqueca, é porque tu estava diante de um produto de entretenimento e lazer, porque a tua vida não modificou. Né? Tem determinados espetáculos, tem determinadas obras que tu sai de lá e tu diz, meu Deus, o que aconteceu comigo? As pessoas falam contigo e dizem, não, cala a boca, só um pouquinho que eu tenho que me orientar de novo. Aí sim, tu foste, né, afetado pela cultura, por uma obra de arte. E infelizmente o que a gente mais tem hoje é lazer e entretenimento, porque as pessoas não pensam. Aliás, não pensam nem durante o espetáculo. Uma vez eu estava assistindo um espetáculo, tinha uma guria na minha frente o tempo todo no dispositivo, suporte tecnológico dela. Até que eu falei assim, eu não entendo o que as pessoas fazem dentro de um teatro conectadas o tempo todo e ainda com a luz enchendo o meu saco. Ela desligou. E aí a pessoa que estava do lado dela veio me agradecer, porque ela não aguentava mais. Imagina tu tá assistindo um espetáculo de música e alguém o tempo todo conectado ali e cutucando o namorado e rindo. Mas então por que tu tá lá para assistir o espetáculo? Não vai, fica em casa, meu bem. É que nem as pessoas que querem ir para a Feira do Livro, que tudo esteja na internet. Vai, desliga o teu aparelho e vai para a praça ver livros. Talvez isso hoje seja assim uma grande mal do século, a praga, né? As pessoas, tudo tem que estar à disposição, assim. Muito acomodados. Muito acomodados. E a cultura, assim, a gente tem uma produção muito grande em Santa Maria, né? Uma circulação de produtos culturais muito grande, mas não tem apoio. Quando tem, é porque a gente se dá o trabalho de fazer o que eu fiz. Entrei em 2009 com um projeto. Hoje eu vou voltar para casa, terminar um projeto para o governo federal, que é uma verba de R$100 mil destinada a projetos de extensão. E só que tem que preencher de cada aba, tem mais 15 abas. Então, assim, eu estou desde 8 horas da manhã e não consegui terminar ainda. E daí quando tu vai fechar, aparece erro. Tu tem que prever todas as tuas despesas. É verba pública, é o mínimo que podem fazer. Mas se tem dinheiro, temos que ir atrás. O problema é que as pessoas acham, que eu estava falando com a Verônica agora há pouco, eu vou montar uma peça. Para quando? É para o mês que vem. Porra, a gente fica 5 anos para montar o espetáculo. Né? Não é assim, nada cai do céu. A única coisa que cai do céu é a chuva de pedra lá na Itália, destrói a casa da gente. O resto, nada cai do céu. A gente tem que correr atrás, tem que ter uma ideia, tem que ir, tem que insistir. Eu primeiro entrei na Unifa, agora na Lei de Incentivo à Cultura, agora uma lei no governo federal. Esse é o caminho das pedras. Porque não adianta nada depois de reclamar, a gente não conseguiu dinheiro, a gente vai pedir dinheiro para a prefeitura para pagar o ônibus, para se apresentar não sei aonde, não conseguiu. Mas claro, chega lá hoje, existe orçamento para tudo. Né? As pessoas não se planejam. Planejamento é fundamental. Projeto e planejamento. E planejamento, né, orçamento. Senão tu não consegue fazer nada. Professor, infelizmente nosso horário terminou, né? Gostaria de deixar então aberto espaço para vocês, né, a Verônica, e o senhor fazer aí as considerações finais, convidar novamente o público, dar os horários e tudo mais.
Agradeço a vocês, então, só pelo espaço, né? Lembrar que 4 de maio, domingo, 19 horas, na Praça Odair Marinho, na programação da Feira do Livro, espetáculo Pedro Viajante. E no domingo seguinte, dia 11 de maio, um espetáculo que eu também produzo, chamado Samba dos Pampas. São só sambas de compositores gaúchos, de um pessoal daqui de Santa Maria também, e também assim, eu produzo e tenho que botar os músicos pé no chão, né? Porque ontem ele já veio comigo, a gente podia fazer uma viagem para a Europa. Eu disse, mas vocês nem estrearam o espetáculo. Espera, né? Estreia o espetáculo, circula em Santa Maria, vai a Porto Alegre, depois a gente pensa. Mas daí cada um paga a sua passagem. Não, cada um paga a sua passagem, não. A gente entra com um projeto na Funarte para conseguir que a Funarte pague as passagens. Tem que acabar com essa coisa assim miserável de achar que, não, vou fazer um risoto, vou fazer um mocotó, para conseguir dinheiro para poder viajar. Não, tem que ir atrás onde tem dinheiro. Tem Funarte, tem uma série de mecanismos governamentais, mas a gente tem que ter projeto, planejamento, entrar em edital. É só assim que funciona. Se é assim que funciona, então vamos fazer isso. E mais uma vez, muito obrigado. Nós que ficamos agradecidos pelas presenças ilustres. Então, e para confirmar, né, como quinta-feira que vem não vai ter o programa, esse programa vai ser reprisado, então Puxa, já fica... que honra! 2 semanas. 2 semanas, convite reafirmado. Então, como vocês já vão ter visto o espetáculo dia 4, pode assistir o do dia 11. Também. Não, mas semana que vem é dia 4, tô louco, né? Tá. Então, dia 4 e dia 11 então. Também. Dia 4, Pedro, dia 11, Samba dos Pampas. Lupicínio, Tulupiva, Nelson Coelho de Castro, conhecer um pouco da música gaúcha. E o Pedro, e a querida Verônica, né? E o Pedro, dia 4. Na praça, gente. Vamos lá assistir. Verônica Dutra Covero, Alex Bittencourt, Yuri Patias, Jaqueline Menezes e Laiane Spiazzi. Tudo Unifra, ou melhor, Centro Universitário de Universidade. E se tu ficar doente, vai a Marina. Não vou. Rasta, considerações finais. Obrigado pelo pessoal que acompanhou. Um bom fim de semana e até a próxima. E o sorteio? Não vai. O sorteio? Quem mandou pergunta foi só a Laís. A única que mandou pergunta foi a Laís. A Laís Lacerda, muito bem, Então, ela que ganhou. Ganhou vai o dançar ingresso. um funkzão até Ela o chão. ganhou o ingresso do funk, vai lá ver Funk o MC classe Catra e a caneca personalizada. Exatamente. Ela pode entrar em contato com... Convidados não ganham nada? Ganharão. Vai ganhar um pão de queijo daqui a pouco. Diego, as considerações finais. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos, obrigado aos convidados. Sempre um prazer estar com ótimos convidados no programa. E é isso, até pós-feriado, então, né? Mais uma vez. Mais um feriadão. E aproveitem para descansar e perder a barriga na Páscoa. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Um abraço especial ao pessoal da Central Sul, aqui, né, de jornalismo. A Thaís faz parte da equipe, do pessoal da Gema. Também o pessoal do Papo de Galo, que amanhã vai apresentar o programa aqui. E, então, reforçar o convite. Ou não também. Todo mundo que puder passar na Feira do Livro, comprar um livro, adquirir um pouco de cultura e presenciar o teatro, por favor, faça isso não por nós, mas por si mesmo. Muito obrigado a todos. Lembrando que nosso programa teve a coordenação do professor Gilson Piber, do jornalismo, Angélica Pereira, da publicidade e propaganda, o Erickson foi o nosso técnico e o apoio cultural ficou por parte do Skate Eterno, Vídeo Magazine e do Mug Club. A todos uma boa tarde e um bom fim de semana. Valeu, pessoal!